Abertura, sequências de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Fundo branco, selo premiação diamante. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nesta jornada itinerante, hoje transmitida e julgada. Auditório da Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Lourenço. Foco na mesa do auditório. Lourenço, distrito do Lourenço, que fica na zona eleitoral do Amapá, e uma área de garimpagem, de extração de minérios, uma área muito rica. Para vocês que nos acompanham pelas redes sociais, é uma área situada no meio da nossa... A mesa do auditório é composta pelo juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente, desembargador Carlos Torque, ao centro, o desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá, e Tina Souza, juíza membro. Todos que, de qualquer forma, nos brindam com a sua presença presencial ou virtual. Nosso julgamento será hoje em modalidade híbrida e, havendo quórum, declaro aberta a nossa sessão, submetendo aos ilustres pares a ata da última sessão judiciária por nós realizadas em Macapá. Se não houver nenhuma divergência, nada a acrescentar, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Em julgamento, item 1 da pauta, de relatoria da juíza Paola Santos. Trata-se da prestação de contas eleitorais número 601.203, de 2022, origem Macapá. O interessado é Valex Bruno Lobato, da Igreja, e comporão como vogais com a relatora, os juízes... Foco na mesa do auditório, com a palavra o desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Souza e João Lages. Ilustre relator com a palavra. Relatora. Na barra inferior da tela, 29ª Sessão Judiciária Ordinária Itinerante. De transmissão dessa sessão itinerante, que hoje está sendo realizada no Distrito do Lourenço. E saúdo, então, a todos os presentes. Trata-se aqui... Foco na juíza da classe dos advogados, Paola Santos. Ela tem a pele clara, cabelos medianos com luzes loiras na ponta. Está de maquiagem feita, com batom levemente nude em seus lábios. Julgadas aprovadas com ressalvas pelo acórdão do TRE Amapá 7940. O Ministério Público Eleitoral ele interpôs recurso especial sustentando ofensa ao artigo 37 da Constituição, ao artigo 275 do Código Eleitoral, aos artigos 489, parágrafo 1º, inciso 6º, artigo 1022, inciso 1, 2 e 3 do Código de Processo Civil e aos artigos 35, 44 e 60 da Resolução 23.607/2019 do TSE. Alegou ainda que o acordo ele teria sido omisso por não apreciar os gastos sob a ótica dos princípios da transparência e da economicidade, que se aplicam aos processos de prestação de contas aos princípios constitucionais que rege a administração pública. Pontuou que foram aceitos documentos genéricos que não comprovam efetivamente os gastos com militância de rua, com serviços prestados por terceiros e com publicidade por materiais impressos e adesivos, que é possível a exigência de documentação comprobatória adicional para verificar a efetiva prestação dos serviços. O recurso ele foi admitido por decisão do presidente desse colegiado, e os autos eles foram remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral, que deu parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem, para que haja análise da fundamentação recursal à luz do artigo 37 da Constituição. É o relatório, presidente. O relatório, vamos ouvir a doutora Sara Tereza Cavalcante, nossa ilustre representante do Ministério Público Eleitoral. Doutora Sara, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, a todos os presentes.
Como destacado Foco na pela Procuradora ilustre Regional relatora, Eleitoral, Sara esse Teresa. processo Ela tem a pele retornou ao clara, TRE cabelos a fim de escuros que fosse medianos, está novamente de maquiagem julgado para que feita sejam com batom aplicados os vermelho em seus princípios lábios. constantes no artigo 37 da Constituição Federal, que são os princípios da razoabilidade, da impessoalidade, particularmente o princípio da economicidade. Trata-se de uma tese já levantada pelo Ministério Público Eleitoral em todas as prestações de contas. E é uma tese que também é encampada pelo Tribunal Superior Eleitoral em sua jurisprudência de forma consolidada, que basicamente reitera e reforça a necessidade de sindicabilidade judicial a partir do artigo 37 da Constituição Federal e, em particular, destaco novamente o princípio da economicidade sobre os gastos aplicados a partir do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, por serem gastos de natureza pública, são recursos públicos e, portanto, merecem uma atenção maior em sua aplicação. E existe, excelências, uma razão muito importante para isso. É que se forem acolhidos apenas, se for feita apenas uma análise de regularidade formal dos elementos probatórios trazidos pelo prestador de contas, não é possível se aferir se aqueles gastos obedecem e se submetem aos princípios constitucionais da economicidade e os demais princípios aqui tratados. E, sobretudo, excelências, não é possível se verificar a autenticidade e a veracidade destes gastos. Então, é importante lembrar nesta ocasião, excelências, que toda fraude tem aparência de veracidade, aparência de legalidade. Inclusive, quando se trata de fraudes que dizem respeito a desvio ou má aplicação de recursos públicos, frequentemente recorrem a artifícios dos mais requintados para dar aparência de legalidade, artifícios contábeis e artifícios fiscais. Então, nessa toada, há necessidade de que os tribunais regionais eleitorais façam uma incursão nessas contas e analisem com profundidade a partir desses critérios para que haja, de fato, uma prestação de natureza material de contas desses recursos públicos que são aplicados. Então, considerando, com essas considerações, excelências, o Ministério Público Eleitoral vai reiterar no mérito os termos do parecer já apresentado nos autos e destacar que essa é uma oportunidade muito importante para que o tribunal acolha a jurisprudência renitente do Tribunal Superior Eleitoral. Obrigada, excelências. Ok, devolvo a palavra à relatora. Obrigada, presidente. Então, conforme então foi relatado... Foco na juíza da classe dos advogados, Paula Santos. Então, a análise desses fundamentos recursais à luz do artigo 37. Então, de início, é necessário esclarecer que o Ministério Público Eleitoral ele reputou antieconômicas as contratações de serviços de militância de rua e serviços prestados por terceiros e os gastos realizados com publicidade por materiais impressos e adesivos, além de sustentar que não houve a devida comprovação dessas despesas. Além disso, colacionou precedentes do TSE que admitem a aplicação do artigo 37 da Constituição Federal no âmbito do julgamento de prestação de contas eleitorais, assim como dos princípios da transparência, da moralidade, da economicidade, razoabilidade, e que a observância do princípio da economicidade na aplicação desses recursos públicos, ela pode sim ser objeto de controle de da observância dos princípios norteadores da realização de despesas com recursos públicos, seja no Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no Fundo Partidário. Então, ocorre aqui que esses precedentes que foram apresentados... Foco na juíza da classe dos advogados, Paula Santos. O TRE 8088 de 2023, que rejeitou os aclaratórios, ele não foi relevante para o deslinde da causa. Então, no contexto das contas, e eu lembro a essa corte que 3 falhas foram sustentadas pela douta Procuradoria Regional Eleitoral para fins da desaprovação de contas, a saber, o caráter antieconômico na contratação dos serviços de militância de rua e de serviços administrativos de coordenadores de campanha, o contrato com cláusulas genéricas e a omissão de despesas na prestação de contas parcial. Então, cada uma dessas falhas
elas foram devidamente afastadas. Então, todavia, não por ausência de aplicação de precedente do TSE ou por uma negativa de incidência do artigo 37 da Constituição Federal, mas em razão da inexistência de descumprimento de qualquer limite de contratação estabelecido legal pela legislação eleitoral aplicável no processo eleitoral de 2022 e pela Resolução 23.607 de 2019, que foi editada pelo TSE, no exercício da função normativa, bem como da demonstração por meio de provas documentais da regularidade de contas de cada uma dessas despesas. Então, a decisão recorrida, ela foi taxativa, né, ao afirmar que o prestador de contas ele procedeu à devida e suficiente comprovação dos gastos questionados pelo órgão ministerial por meio da documentação exigida pela norma de regência. Então, de modo que foi possível fiscalizar e atestar a regularidade das despesas, conforme o próprio NACEP também, né, em parecer conclusivo, atestou, e na qual ele sugeriu a aprovação com ressalva das contas. Então, por oportuno, eu trago, então, a colação do trecho do acórdão, né, que ele afasta de maneira explícita os fundamentos que sustentam essa posição ministerial no sentido da irregularidade dessas despesas. Eu peço venha, né, aos eminentes julgadores e julgadora, para dispensa da releitura do trecho do acórdão, mas que, de forma resumida, ele destaca que o candidato ele juntou todos os documentos fiscais, os seus respectivos instrumentos contratuais, bem como ele fez constar todo o detalhamento desses serviços. E, portanto, eu repiso, né, que o argumento fundamental que levou essa corte a considerar regular a despesa não foi o de que não se pode analisar a prestação de contas à luz do artigo 37 da Constituição, ou no sentido da impossibilidade de aplicação dos princípios, né, quanto os valores despendidos pelo candidato ele tenham sido vultosos, a firme orientação desse colegiado é no sentido de que a documentação apresentada... Foco na juíza da classe dos advogados, Paola Santos. ...para fins a que se destinam ao processo de prestação de contas. Então, ante o exposto, eu reitero todos os termos do voto anteriormente prolatado e mantenho a aprovação com ressalva das contas de Wallace Bruno Lobato da Igreja nos termos do artigo 74, inciso 2, da Resolução 23.607 de 2019. É como voto. Obrigado, doutora Paola. Como vota juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional, todos que nos assistem pelo canal do YouTube e virtualmente, presentes aqui as meritíssimas juízas da Guiana Francesa, serventuários, Polícia Militar e representantes da comunidade aqui do Lourenço. Meu boa tarde. Com a palavra o juiz Rivaldo Valente. Eu li o voto disponibilizado pela eminente... Foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Então, por esta razão, eu acompanho integralmente o voto por ela preferido. Como vota juiz Carlos Torque? Senhor presidente, eminentes colegas, boa tarde a todas e todos. Eu, para meu elemento de convicção, preciso de alguns esclarecimentos da eminente relatora. Foco no desembargador Carlos Torque. Ele tem a pele clara, cabelos escuros, os óculos de armação quadrada, toga preto com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. Pergunta à doutora Paola se o Ministério Público, ao discutir, a partir do 37, a economicidade, se apresentou a contraprova. Ele demonstrou que os gastos são excessivos, que excedem, pelas razões que entender pertinente, né, o que seria razoável para o tipo de gasto mencionado. Ou apenas alega o excesso? Bom, no julgamento anterior, era apenas a situação do excesso, né, e Foco na juíza da classe dos advogados, Paola Santos. Mas não houve a comprovação de que havia, de fato, um gasto superior àquele que a norma de regência ela exige, né, que seriam os 10%. Ok, vejam, eu, em princípio, concordo, em princípio,
com a posição ministerial que sim deva ser analisada as contas a partir do 37. É um outro elemento de análise das contas. Mas, Foco no desembargador se o Carlos Ministério Torque. Público entende como fiscal da lei e a aplicação do 37 entende que houve excesso, ele deve provar especificamente cada item, cada valor, no que e por que houve o excesso. É a ônus da prova aí de quem alega e de quem acusa, e nesse caso é o Ministério Público que está dizendo que o candidato se excedeu ou usou indevidamente dinheiro público à luz do 37. Nesse caso, o ônus da prova é exclusivamente ministerial. E, como muito bem disse a relatora, não trouxe esses elementos de contraprestação de contas, né? Impugnação a valores específicos de prestação de contas, para então a Corte pudesse avaliar se efetivamente houve excesso ou não. Sem esta contraprova, vou assim mencionar, me parece que correta, absolutamente correta, a análise da relatora, como assim entendeu a Corte, de que não havendo demonstração de que houve excesso, naturalmente, aquilo alegado e prestado contas pelo candidato deve ser convalidado. Então, neste ponto e com esses elementos de convicção, eu acompanho inteiramente a relatora. Excelência, só uma questão de ordem, considerando que se levantou questões Foco na Procuradora probatórias Regional que teriam sido Eleitoral, não constituídas Sara pelo Tereza. Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Eleitoral, perdão, em termos regulamentares, seria possível o Ministério Público Eleitoral responder à pergunta do excelentíssimo desembargador? Acho que pode. Acho que sim. Veja, em que pese eu ter concluído já meu pensamento, mas se a informação pelo qual eu baseei a minha conclusão não for correta, Vossa Excelência, claro, pode, e eu posso rever meu posicionamento. Então, peço vênia, eu pedi esclarecimentos à relatora, que é o de praxe, mas peço vênia, então, pedindo desculpas a Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder esclarecer que Foco no elementos de desembargador prova o Carlos Ministério Público Torque. trouxe para demonstrar o excesso no uso do recurso público à luz do 37 da Constituição Federal. Nós todos agradecemos, que certamente a discussão interessa a todos. Perfeito. Doutora Sara. Eu agradeço, Excelência. Eu vou enumerar apenas a título exemplificativo. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, Sara Tereza. Toda a análise dos gastos foi realizada de forma pormenorizada em cada item que foi levantado no parecer. Então, nós tínhamos questões relacionadas a combustível, nós tínhamos questões relacionadas à publicidade, e em cada uma foi feita uma análise. Para não, enfim, tornar exaustiva minha manifestação, eu vou apenas ponderar, por exemplo, pontuar o caso da publicidade de material impresso e material por adesivo. Nós tivemos uma publicidade por material impresso no valor de R$ 40.800 e o valor da publicidade por adesivo foi de R$ 4.170. E, a fim de comprovar essas despesas, foram juntadas algumas comprovações, algumas notas fiscais. Como foi dito, a mera comprovação da nota fiscal não demonstra, e nós temos que esse valor de fato, excedente, de fato exaustivo, perdão, de fato muito significativo para o contexto da campanha que tinha sido realizada. Nós tivemos também propriedades existentes na prestação de contas no valor de R$ 277.983 de militância e mobilização de rua, que não foi demonstrada de forma detalhada. Então, basicamente, o que o Ministério Público Eleitoral tenta informar é que quando há uma apresentação genérica da comprovação, há uma comprovação apenas genérica, até inviabiliza a análise, inviabiliza a própria atuação do TRE, e isso consta no voto do relator no Tribunal Superior Eleitoral, que a forma como são apresentados e comprovados esses gastos impede que se verifique a autenticidade. E aí é essa questão que se coloca, porque o processo retornou para que seja julgado a partir
do artigo 37 da Constituição. E isso consta de forma expressa ali no voto do relator. Então, eu vou me resumir a essa manifestação de que a gente fica impossibilitado de comprovar de forma cabal um excesso de gastos, porque não é apresentado detalhamento suficiente, e que essas razões que foram colocadas pelo Ministério Público Eleitoral foram acolhidas pelo o Tribunal Superior Eleitoral de forma expressa. E foi a razão pela qual os autos retornaram. Obrigada, excelências. Veja que há informações em princípio contraditórias e meu elemento de convicção é, à luz do 37, a ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Com a palavra, Eu o preciso, desembargador então, Carlos revolver Torque. fatos e provas para chegar à minha convicção Foco no a respeito desembargador Carlos da análise da Torque. prestação de contas do candidato. Por tais razões, eu peço vista. Ok. Alguém gostaria de antecipar o voto? Presidente, só pela ordem, só para enfatizar, porque assim, no voto da minha relatoria Foco agora, na juíza da classe dos justamente advogados, o Paula Santos. trecho do acordo, no qual eu pedi, inclusive, dispensa da leitura, né? Mas eu peço até desculpa, porque o desembargador Carlos Torque, ele também não tinha participado do julgamento anterior. Mas, justamente, um dos fundamentos do acórdão é o fato de que houve a comprovação detalhada desses serviços. E a Corte, ela entende a comprovação detalhada são as especificações, tanto nas notas fiscais como nos documentos contratuais, e dentro do que a legislação exige. Então, o que o Ministério Público ele requer na sua tese é que haja uma comprovação além do que a norma, né, ela enumera. Então, essa situação toda, a análise documental disso, a veracidade das notas, essas questões, elas foram analisadas pela Corte Eleitoral e elas constam no voto, né, que foi o entendimento, então, sedimentado pela Corte nesse sentido. Perfeito. Eu vou antecipar o meu voto sem prejuízo de rediscutirmos quando o desembargador Torque trouxer... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Não, é porque eu pensei que Vossa Excelência seguia a sequência, né? Então, Mas Vossa Excelência vai antecipar, é porque eu iria antecipar o meu também. Foco no juiz de direito, Paulo Madeira. Eu sou o último. Não, eu acho que eu tenho o Anselmo e depois eu, não sei qual será a posição O Anselmo, então. do Doutor colega Anselmo, vai antecipar o voto, doutor Anselmo, ou aguarda? Não, senhor presidente, eminentes pares, a senhora procuradora eleitoral... Foco no juiz federal, Anselmo Gonçalves. Ele tem a pele clara, é calvo, usa óculos de armação quadrada, usa terno preto, camisa de cor cinza, gravata vermelha poá. Que essas notas fiscais, né, que são apresentadas e com os elementos já trazidos pela ilustre relatora são suficientes, tá, para a aprovação. Então, eu não tenho dúvida que a situação se amolda perfeitamente a inúmeros precedentes que nós já julgamos anteriormente. Eu vou acompanhar, tá, já adiantar, para acompanhar a eminente relatora. Perfeito. O juiz Paulo Madeira. Presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral e... Foco no juiz de direito, Paulo Madeira. Antes de começar a votar, eu quero fazer um registro. Ele tem a pele clara, cabelos grisalhos, com a barba parcialmente grisalha, os óculos de armação preta quadrado, terno preto, camisa branca. Aí da comunidade do Lourenço, porque eu fui juiz de direito em Calçoene, titular da zona eleitoral por 4 anos, e nessa condição de juiz eleitoral em Calçoene, eu fiz várias jornadas itinerantes no Lourenço. Gostaria muito de estar aí presencialmente hoje, mas como eu tive um compromisso que eu narrei para Vossa Excelência na 6ª Vara Civil, que era uma audiência inadiável, eu precisei ficar para conduzir essa audiência. Então, é só para fazer esse registro, que eu gostaria de estar presente, né, e fazer essa saudação a todos de Calçoene e do Lourenço que acompanham essa nossa sessão presencialmente aí, ou por outras vias. Dito isso, presidente, com relação a essa matéria, é uma matéria que já foi debatida muitas vezes aqui, e o ponto central, e eu tenho sustentado isso, é que todas as vezes que o TRE do Amapá, o nosso tribunal, o nosso pleno, considerou que as prestações de contas estavam adequadas, não foi que nós estivéssemos fustigando, enfrentando ou negando o entendimento do TSE com relação à valorização dos princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal.
A nossa corte nunca superou isso, nunca negou, nunca, nem de longe, cogitou qualquer possibilidade de que não tivesse relevância para o julgamento os princípios da economicidade, da publicidade, da moralidade. Nunca se disse isso, nem de longe. Isso nem sequer foi cogitado. O que se tem dito e reafirmado, estou também reafirmando aqui agora, é que é impossível, não tem como se passar uma régua, sobretudo nesse aspecto relacionado com a economicidade, uma régua que seja aplicada à perfeição a uma conta prestada no centro do país, no grande centro-sul do país, onde a oferta de serviços, oferta de contratações, oferta de materiais, acesso às vias, enfim, sejam totalmente diferentes da nossa realidade. Nós estamos tratando aqui de realidade amazônica em que, às vezes, para que as pessoas possam fazer um ato de campanha, um ato de divulgação, elas vão ter um gasto com combustível imensamente maior do que teria num local urbano, plenamente urbano, que tivesse deslocamento com facilidade de todos os tipos de transporte, através de metrô e de tantos outros. Então, a nossa realidade ela não pode ser perdida de vista. Eu não posso falar que contempla a economicidade um gasto de R$100.000 e que esse gasto de R$100.000 deve ser aferido do mesmo modo, com a mesma régua, para uma cidade, por exemplo, como Brasília, como seria para aferir os gastos utilizados no Distrito do Lourenço, por exemplo, com relação ao gasto com combustível, enfim. Não tem como se fazer essa aferição. Então, o que o nosso tribunal tem feito, e eu estou reafirmando aqui, é dizer que a aferição da economicidade ela tem que levar em conta o caso concreto, o que é plausível, o que é razoável se pensar. Como é que se faz essa análise? É exatamente fazendo uma conjugação da resolução que trata da matéria com o nosso ordenamento jurídico, que tem algumas balizas que estão lá no Código de Processo Civil, na parte, sobretudo, que trata das normas de sobredireito. E eu invoco aqui o artigo 8º do Código de Processo Civil. Foco no juiz de direito Paulo Madeira. Dentre outros, do princípio da razoabilidade. É razoável que a gente acredite que um gasto de R$40.000 para que a pessoa loque um carro, se desloque para fazer campanha, para trabalhar em militância, trilhando essas jornadas todas aí, para poder chegar até o Distrito do Lourenço, no exemplo que eu estou dando aqui, ela cobre do candidato, ela faça a cobrança pelo serviço dela do mesmo modo que cobraria se estivesse numa zona eminentemente urbana, sem deslocamento, com essas dificuldades? É claro que não tem. Do mesmo modo, essa matéria que a gente já debateu aqui, com relação ao honorário de advogado. Como é que nós podemos tabelarmos e dizer que a valoração do serviço de um determinado advogado com relação à atuação, ele pode dizer assim, olha, não, se for em Macapá, que é um local plenamente urbano, eu atuo por um valor X. Mas se eu tiver que ir lá para o Lourenço para ministrar palestra, para discutir com as pessoas e informar sobre questões jurídicas, eu vou cobrar X mais alguma coisa. É normal. Faz parte do processo. Então, a gente não é que a gente não valorize, não que a gente pule os princípios do artigo 37. O que a gente diz é que, do caso concreto, é preciso que seja demonstrada a violação desses princípios. E como muito bem destacou o eminente juiz Carlos Torque, o ônus da prova sobre essa violação é do Ministério Público. Não basta dizer assim, olha, não, eu entendo que R$40.000 é muito para fazer a impressão de cartazes, de santinha, etc, etc. Mas qual que é o gasto para a pessoa levar o equipamento dela e fazer a geração desse material numa determinada localidade? Quais são as dificuldades que a pessoa tem para poder criar essas propagandas, esses mecanismos? Como é que eu posso aferir as despesas que tem uma pessoa que trabalha com essa divulgação de campanha numa localidade distante, onde ele tem dificuldade até, às vezes, para poder ter acesso à internet e baixar um documento ou uma publicação de forma rápida, imediata, instantânea.
Então, são todos esses fatores, senhor presidente, que a gente tem dito aqui, tem destacado. E no caso presente, pelo que eu entendi plenamente aí pelo relatório da eminente juíza Paola, não houve essa demonstração inequívoca. E a resolução, quando ela trata e diz lá no artigo 60, parágrafo 2º, salvo engano é esse, eu estou falando de cabeça, que é possível a demonstração por qualquer prova idônea. E no caso aí houve nota fiscal. A nota fiscal está relatando como foram esses gastos. Então, essa referência me parece que é perfeitamente aceitável. O tribunal tem decidido isso de forma reiterada. Então, senhor presidente, para não alongar mais, era só para enfatizar mesmo qual é o ponto. Na verdade, a gente não está afrontando qualquer que seja a decisão do TSE, não é? É apenas que, no caso concreto, a gente entende que não foram feridos os princípios que estão lá no 37, e por isso que entendemos que as contas foram prestadas de forma adequada com base na resolução. Dito isso, eu acompanho na íntegramente a relatora. Perfeito. Eu também, como voto da juíza Tina Souza. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento aos eminentes pares, a doutora Procuradora Regional Eleitoral, a comunidade presente aqui no Distrito de Lourenço, nesse plenário. E sim, eu também faço coro à fala dos meus colegas. Foco na juíza membro Tina Souza. Exame específico da prova, né, constante dos autos. Já voltamos a essa matéria. A juíza membro Tina Souza tem a pele clara, cabelos castanhos medianos, está com um rabo de cavalo com um laço azul marinho. Está de maquiagem feita com batom vermelho em seus lábios. Usa toga preto com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. Essas razões que levaram a corte a afirmar o entendimento, né, tal qual esposado no voto da relatora, eles precisam dessa realidade, né, dessa realidade nossa aqui, que hoje estamos vivenciando, inclusive, vindo aqui para o Distrito de Lourenço, experimentamos as dificuldades que qualquer pessoa que aqui mora, e hoje mesmo, na audiência pública que tivemos, foram relatadas as dificuldades que a comunidade enfrenta. Então, daqui também, né, se extrai essa experiência, né, de vida que se pode levar a essa conclusão. Não é diferente o voto que eu prelatei em situações análogas ou idênticas a que se agora julga, de modo que eu também, antecipando meu voto, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Perfeito. Eu também vou antecipar o voto, mas quero destacar a todos que estão presentes e também ao desembargador Carlos Torque, que este é o primeiro... Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. De certamente muitas prestações de contas que nós apreciamos, e houve pré-questionamento do Ministério Público Eleitoral e recurso, e o TSE mandou julgarmos de novo. Então, preciso contextualizar, porque o pedido de vista do desembargador Torque, realmente, ele é um pedido de vista muito pontual, muito inteligente, sábio, como sempre são as decisões de Sua Excelência, e as colocações que Vossa Excelência fez ainda há pouco sobre essa questão de provar a moralidade, a ilegalidade, eu não havia refletido, e vou refletir também, desembargador Torque, mas eu quero antecipar já meu voto com os seguintes argumentos. Logicamente que, como não temos aqui uma plateia, e para que todos entendam o que aconteceu, é assim. Essa pessoa chamada Valex Bruno, ele concorreu nas últimas eleições. Ele arrecadou recursos financeiros e fez gastos de campanha. E, ao final, ele prestou contas desse recurso público com a Justiça Eleitoral. Esses recursos, o Ministério Público achou que são gastos super elevados. São gastos imorais. Por exemplo, como a própria doutora Sara falou há pouco, R$277 mil pagando militância, aquelas pessoas que vão para a rua fazer bandeirada. R$40.800 com material impresso, aquele material folder que se distribui. R$4.170 com adesivos, aquilo que se cola, aquelas praguinhas ou preguinhas que comumente se chama.
Na visão do Ministério Público Eleitoral, esses gastos foram imorais. E o Ministério Público, então, questionou isso. Nós julgamos, a Corte reuniu e julgou, nós não acatamos o pedido do Ministério Público, que estava, na época, votando pela desaprovação, e aí, se for desaprovadas as contas, há um reflexo econômico, porque o candidato tem que devolver aquilo que recebeu, e há uma questão eleitoral, que ele não pode concorrer a um pleito antes de recolher esse valor. E o Ministério Público não se conformou com a decisão do tribunal pela aprovação com ressalvas e recorreu. E o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, acatou o recurso do Ministério Público e mandou nós julgarmos de novo, e é isso que estamos fazendo hoje aqui. Para o TSE acatar, ele disse que nós não acolhemos, ou seja, nós não analisamos adequadamente o artigo 37A da Constituição Federal, que diz assim, que a administração pública, todos nós, homens públicos, deveremos observar em nossos julgamentos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o TSE mandou nós analisarmos isso porque o Ministério Público disse que isso aqui é imoral. Pois muito bem, com a devida venha, eu conheço toda a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que fala na análise, na possibilidade de analisar em face do artigo 37 da Constituição Federal, porém, eu não vejo ilegalidade. Vejam, o artigo 37 fala sobre legalidade, a arrecadação e a prestação de contas foi feito com base na resolução. Aliás, uma resolução que, como falou o doutor Paulo Madeira e a doutora Paola, uma resolução que não esmiuça. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Nos seus pedidos de impugnação dessas prestações. Na verdade, desembargador Torque, quando o doutor Pablo começou a trabalhar, o TSE tem uma cartilha que sugere algumas coisas. E quando a gente olha a resolução e a cartilha, parece que a cartilha foi além do que está na resolução. Doutora Paola e doutor Paulo falaram isso. A lei, ela não diz além daquilo que tem na cartilha. A cartilha, quando nós olhamos os dois, dá a entender isso, que a cartilha tem mais coisa do que a própria lei exige. Mas o doutor Pablo fez o trabalho maravilhoso, magnífico. É preciso registrar, o doutor Pablo foi homenageado por nós, foi um promotor, um procurador da República Eleitoral, que fez um trabalho hercúleo nessas últimas eleições e com muitos frutos. Alguns candidatos já foram cassados, inclusive, por conta desse trabalho do Ministério Público Eleitoral. Mas o certo é que não houve ilegalidade. Não houve a questão da ilegalidade. Houve a questão da moralidade. Para o Ministério Público, é imoral gastar esses valores. Eu não concordo, por uma razão. Nós tivemos aqui uma campanha para deputado estadual e federal. Esse rapaz, eu acho que ele concorreu para deputado estadual, onde ele precisa fazer campanha em todas as zonas eleitorais. Então, nesse patamar, gastar R$277 mil para cobrir todo o Estado não se me parece imoral. Gastar R$4.170 de adesivos não me parece, para cobrir todo o Estado, não me parece algo que seja desarrazoado. E R$40.800 para material impresso, da mesma forma. Vejam, a minha posição, ele estava fazendo uma campanha para deputado estadual e percorreu com esse material e com essas pessoas que foram contratadas, percorreu o Estado todo. É claro que a gente não pode esmiuçar, desembargador Torque, a todos os pares e a doutora Sara com todas as venhas. Nós não podemos esmiuçar exatamente o que aquelas pessoas, a militância fez, porque dentro de uma militância política, só quem é político sabe. Tem um que levanta a bandeira, tem um que é responsável por levar a alimentação na hora da votação para fiscal, tem outro que é responsável por cuidar. É muita coisa. O Ministério Público não pode, isso, a meu ver, não fere o artigo 37 da Constituição, especificar detalhadamente numa prestação de contas o que cada uma pessoa fez. Aliás, e aí eu quero dizer que eu não concordo em uma prestação de contas, porque, a meu ver,
com a experiência eleitoral que nós temos, prestação de contas, para mim, é um procedimento contábil. O que é importante é que o candidato vai receber recurso público. Ele deve ter cuidado em, ao gastar, pegar as notas fiscais para provar que gastou. Essa regularidade nós temos que ver se ocorreu. Porque se há algum abuso, se há alguma fraude, como o Ministério Público insiste em dizer que houve aqui, a questão para apurar não é na prestação de contas, não é na prestação, é no 30A da Lei das Eleições, com que tem a seguinte redação: qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de AIGE para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, da Lei das Eleições, relativas à arrecadação e gasto de recurso. Na AIGE, nós temos condições de fazer uma instrução profunda para provar fraude, para provar imoralidade, não numa prestação de contas. Na minha concepção, como juiz eleitoral, e atuei desde o primeiro grau, fiz algumas eleições desde 1992, fazendo eleições, prestação de conta para mim é uma análise contábil, daquilo, da documentação que realmente é apresentada. Com essas razões, pedindo venha, logicamente, ao belíssimo trabalho que a doutora Sara e o doutor Pablo realizou, e a doutora Sara tem dado continuidade, eu voto pela aprovação com ressalvas, acompanhando a relatora, eu anuncio o resultado parcial. O TRE do Amapá, após o voto da relatora, aprovando com ressalvas, no que foi seguida pelo juiz Rivaldo Valente, pediu vista o desembargador Carlos Torque. Anteciparam os votos, acompanhando a relatora, os juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Perfeito? Vamos, então, espero que todos os presentes tenham compreendido o que ocorreu e o que é muito importante frisar, porque aqui vejo que tem algumas pessoas que concorrerão a este pleito deste ano. Dinheiro público é dinheiro público. Tem que ser pego para fazer a campanha, mas é preciso provar em que gastou. E isso se prova recolhendo material, né, notas fiscais ou recibos, daqueles gastos que se faz do Ministério Público, sabendo que ao final da campanha teremos que prestar conta desse dinheiro que é público, é dinheiro nosso, tá bom? Chamo em julgamento o item 2 da pauta, a prestação de contas anuais 600.099 de 2023, juíza relatora é a doutora Paola Santos, interessado é o Partido Cidadania, além de Thelma Adriana Neri Paiva, Carlos Alberto da Rocha Romano, Antônio Paulo de Oliveira Furlan, Kelma do Livramento Cardoso. Comporão a turma com a relatora os juízes Rivaldo Valente, Carlos Torque, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza e João Lages. Ilustre relatora com a palavra. Quando os autos de prestação de contas anual do Diretório Estadual Foco na juíza da classe dos advogados, Paola Santos. Após regular a instrução, o Núcleo de Análise de Contas Eleitorais Partidárias, na CEP, emitiu parecer conclusivo e sugeriu a aprovação com ressalvas em razão de apresentação intempestiva das contas. O Ministério Público Eleitoral apontou a ausência de documentação fiscal idônea de despesas realizadas com a empresa Você Telecom e Catec Limitada, no valor de R$ 4.059,45. Destacou o pagamento de serviços com publicidade em produção de vídeos, coordenação e produção de convenções eleitorais e publicidade em mídias sociais na quantia de R$ 56.300, sem que fossem indicados os nomes dos terceiros contratados ou subcontratados, assim como não houve qualquer prova material da efetiva contratação dos serviços mencionados. Pontuou ainda que, ao ser notificado para se manifestar irregularidades, o prestador de contas requereu dilação de prazo e trouxe aos autos novos documentos, de modo que teria ocorrido a preclusão. Ao final, pugnou pela desaprovação.
a deles. É a nossa? Caiu a nossa. Vai voltar já já. Recording in progress. Tá voltando. Paola, doutora Paola, a Vossa Excelência estava falando que opinou pela desaprovação. Aí caiu a nós, que está chovendo muito aqui, e nós não entendemos. A última palavra foi opinou pela desaprovação. Sim, ao final ele pugnou pela desaprovação das contas e o recolhimento do valor de R$ 60.359,45 ao Tesouro Nacional. É o relatório. O relatório, vamos ouvir a doutora Sara, representante do Ministério Público. Doutora Sara, com a palavra. Imagem ampla do auditório. Excelências, resumidamente, para não estender, até porque se trata Foco de... na Procuradora Regional, Sara Tereza. Dos casos que incidem nessa jurisprudência que estávamos nos referindo também, não apenas, mas também, existe um gasto de 56 mil aproximadamente com publicidade de produção de vídeos e outros materiais de publicidade também, que não foi devidamente comprovado. Se verifica que seria possível e não foi realizado, mesmo tendo sido concedido prazo para saneamento da irregularidade, teria sido possível a comprovação desses gastos a partir de, por exemplo, demonstração de relatórios, nomes de terceiros contratados ou subcontratados, comprovação mesmo da própria contratação que não foi realizada, e também tínhamos um gasto de cerca de R$ 4.000 que foi repassado para você Telecom sem a efetiva demonstração. Então, mais uma vez, sem estes dados, fica inviável a apuração adequada dos gastos e, portanto, o Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com a devolução dos recursos. Perfeito. Devolvo a palavra à relatora. Bom, Excelências, de início, em relação à alegação do órgão ministerial, da suposta ocorrência de preclusão, é necessário destacar que, no caso dos autos... Foco na juíza Paula Santos. Vai voltar. Recording in progress. Doutora Paola, agora sim, comece tudo de novo, porque ficou a palavra, a última coisa que nós ouvimos é necessário destacar, logo lá no início. Aí de novo. Hã? Entendi. Tá na chuva, né? Está me ouvindo, presidente? Não, agora sim. É que está chovendo demais aqui, aí o Starlink está dando... Mas, desde o início, vamos lá, um voto do mérito. Tá, então, de início, em relação à alegação do órgão ministerial de suposta ocorrência de preclusão... Foco na juíza Paula Santos. A agremiação ela foi notificada para apresentar a manifestação... Foco na juíza da classe dos advogados Paula Santos. Foram apontadas no parecer preliminar e, em resposta, além de juntar os novos documentos, formularam um pedido de dilação de prazo. Ocorre que os autos eles foram imediatamente remetidos ao órgão técnico para apreciação, sem, contudo, que tenham sido anteriormente conclusos ao gabinete para análise do pedido de dilação de prazo. Então, na barra inferior da tela, segunda pauta de julgamento. Novamente se manifestou e requereu a manifestação judicial... Prestação de contas anual. Então, os autos, antes de serem encaminhados ao gabinete, eles foram remetidos ao MPE, que emitiu... Vou pedir para o ministro Alexandre de Moraes reclamar com Elon Musk. Você acha que é o Elon Musk boicotando? Nota pelo NACEP e emissão de parecer conclusivo, que sugeriu a aprovação com ressalvas. Foco na juíza da classe dos advogados Paula Santos.
Resta evidente que o pedido de dilação de prazo, que foi realizado tempestivamente pelo partido, ele não foi deferido pelo juízo em razão da sua imediata remessa ao órgão técnico, seguida do encaminhamento ao órgão ministerial. Então, desse modo, a ausência de pronunciamento judicial e a juntada de novas peças, elas não conduzem ao reconhecimento da preclusão, na medida em que resta evidente a preocupação da agremiação em se manifestar de maneira tempestiva nos autos, bem como a boa-fé, no sentido de esclarecer todas as inconsistências que foram apontadas pelo órgão técnico. Então, no que se refere a essas falhas apontadas pelo órgão ministerial, verifica-se que o partido ele apresentou todos os documentos fiscais relativos aos gastos que foram reputados irregulares, com as respectivas indicações dos terceiros contratados, no que tange as despesas com publicidade, com coordenação e com produção de convenções eleitorais. Então, dessa forma, excelências, resta remanescente como falha tão somente a intempestividade, falha que, conforme sedimentado pelo entendimento dessa Corte, enseja tão somente a anotação de ressalvas, conforme sedimenta um acordo do TRE, o 7 de 2022, de relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, que foi julgado pela Corte no dia 23/11 de 2022. Então, ante ao exposto, em consonância com o parecer do órgão técnico, eu voto pela aprovação com ressalva das contas do Cidadania relativas ao exercício financeiro de 2022. É o voto. Perfeito. Com o voto da juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Senhor presidente, conforme já ressaltado pela eminente relatora, essa questão da prestação de contas, ela se resume, inclusivamente, isso que é o ponto, inclusive... Foco no juiz da classe dos advogados, Rivaldo Valente. Ele tem a pele parda, cabelos parcialmente grisalhos, com cavanhaque parcialmente grisalho. Usa óculos de armação preta quadrado, toga preto, com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. No artigo 60, no parágrafo 1º, inclusive citado pelo doutor Paulo Madeira, no voto dele, se ela permite, a legislação permite sim que ele comprove a regularidade da conta. Não basta só, como o Ministério Público exige, a aferição pelas notas fiscais, mas outros documentos, desde que eles sejam idôneos, capazes de ser aferidos pela Justiça Eleitoral e o prestador comprovar a sua regularidade. Então, a Corte tem se posicionado nesse sentido e reiterado julgados e igualmente a este aqui apresentado, o prestador, ele apresentou a documentação além das notas fiscais. Eu concordo com a eminente relatora afastar a preclusão também e acompanho ela na integralidade quando reconhece também a intempestividade da prestação de conta para aprovar com ressalva. Então, é o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Com o voto da juiz Carlos Torque. Também, igualmente, em mesmo sentido, acompanho a eminente relatora, afastando Foco no naturalmente a preclusão, desembargador de acordo com a Carlos nota Torque. técnica, à medida que a ressalva se refere tão somente ao atraso, como tem entendido a Corte. Acompanho a relatora. Perfeito. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanho o relator. Juiz Paulo Madeira. Me acompanho, senhor presidente. A relatora foi muito explicativa, explicou muito adequadamente com relação a esse ponto. Foco no juiz de direito Paulo Madeira. Ficou caracterizada a boa-fé no peticionamento anterior, que não tinha sido apreciado. E se foi remetido para o NACEP antes dessa apreciação do juízo, não se pode falar em preclusão. Eu acompanho integralmente. Juíza Tina Souza. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e anuncio o resultado. TRE da Amapá, a unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do Cidadania. Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Nos termos do voto proferido pela relatora. Ilustres pares, não tem mais nenhum processo a ser julgado. Eu agradeço profundamente a presença de todos, e inclusive aqueles que estão de forma virtual, e depois faremos o balanço a vocês que estão de forma virtual daquilo que vimos aqui neste município, nesta região muito rica, de povo muito ordeiro e acolhedor. Mas levo pessoalmente todas as boas impressões que tiramos daqui e debateremos depois as conclusões daquilo que viemos fazer, mapear as necessidades, as fragilidades, todos aqueles pontos eleitorais que nós temos
por obrigação de cumprir agora nas eleições que se avizinham, e também fazer uma audiência pública com esta população ordeira e maravilhosa daqui, muito produtiva a nossa e participativa também, com um destaque, né? Nós todos percebemos, Torque percebeu, aqui as mulheres fazem a diferença, elas têm realmente destaque, elas são muito ativas, elas falam, elas têm proposições, como nós nunca vimos em outros locais por onde nós estamos passando. Então, estamos muito satisfeitos, obrigado. Eu não sei se alguém gostaria de se manifestar. Não, vamos deixar para a administrativa. Então, está encerrada a sessão e até amanhã, se Deus quiser. Recording stopped. Até amanhã. 15 amanhã, é? É 15 ou 16? Amanhã 15 também. 15 horas, amanhã 15 horas. Abraço, Um Paulo. abraço a todos e todas. Até amanhã. Tchau. Vamos para a administrativa ou não? Não vai ter só... Na barra inferior da tela, assista a sessão administrativa ordinária itinerante. Perfeito. Tá, tranquilo. Vamos convidar os nossos presentes, estão todos convidados para lanchar com a gente aqui, tá? Onde vai ser o lanche? Pronto. Haverá uma administrativa hoje ainda? Vamos fazer amanhã, porque as juízas francesas, elas tiveram que se deslocar agora, estão indo para o Amapá, elas vão participar com a gente amanhã de lá. Então fica para amanhã a administrativa, né? Isso, amanhã. Tá, então tá bom. Então, Um abraço a todos e todas que estão por aí e até amanhã. Tá. Encerramento com a abertura de sequências de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. Fundo branco, selo de premiação diamante.